Você já parou para pensar o porquê de algumas pessoas viverem as suas vidas e outras apenas sobreviverem? No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre como as desigualdades globais moldam a vida de cada um. No significado claro da palavra, viver é aproveitar a vida e o que ela tem de melhor, e sobreviver é apenas permanecer vivo ou existir. E em um mundo tão vasto como o que vivemos, diferentes realidades são moldadas para cada um. Mas por que algumas pessoas podem viver e outras apenas sobreviver? Um dos principais sociólogos do século XXI, Zygmunt Bauman, diz que vivemos em uma sociedade líquida, que tudo muda rápido demais. Só que quando tudo é líquido, o mais fraco é o primeiro a afundar. Em 2018, Bauman deu uma entrevista falando sobre o fato do Brasil ser um dos países mais desiguais do mundo. Vamos ver um pouco sobre o que Bauman disse. We are right now in Brazil, one of the most unequal countries all over the world, even being a rich country. And apparently it's clear that the riches of few doesn't benefit us all. How to make this equation a bit more balanced in a democracy? Well, inequality is not only increasing, it changes its character, it changes its structure. It is connected to the absence of these constraints which capitalism imposes upon itself to keep things in order, digestible, endurable, acceptable. They disappeared, and what's happening in the result? Inequality changed its nature because the victims of inequality of society were, in the old period, in the old era, people living in poverty, at the bottom of society, the outcasts of society. It is not like this at all now, because we are witnessing the process with guys standing, up and coming sociologists coined the term precariat. So what we call middle class, which was the most successful, self-confident part of society, now is being transformed very fast, in fact, into precariat, some sort of an equivalent of the old times proletariat. People who are uncertain, unsure about their position. According to the latest ideas of economists, people who know the things better than me and do the statistics, it is not longer the question of the upper quartile of the population and the bottom of quartile. It is the conflict between 1% at the top and 99% all the rest of society. Em conexão com a entrevista de Bauman e o tema do nosso vídeo, podemos citar um filme que é Quem Quer Ser um Milionário, que retrata a história de Jamal Malik, um jovem que viveu a extrema pobreza, violência, exploração infantil e a desigualdade. E quando Jamal recebeu uma oportunidade de participar de um programa de TV chamado Quem Quer Ser um Milionário, Jamal consegue acertar todas as respostas e ganhar um prêmio. Porém, ele não acertou todas essas respostas porque ele estudou ou se preparou para o programa. Ele acertou porque a sua vida perpassou por inúmeras realidades de extrema desigualdade, na qual não deveria ser impostas para nenhum ser humano. A desigualdade global é reconhecida pelo fato de que em alguns países pode-se encontrar muito mais riquezas que em outros. E o fato de nascer em um desses países significa poder viver, e em outros países apenas sobreviver. No caso de Jamal, nascer em Mumbai, na qual crianças são tratadas como mercadorias, apenas afirma o pensamento de Bauman, na qual diz que algumas vidas são mais valiosas que outras. Agora, trazendo essa realidade para o nosso país, Brasil, que é considerado um dos países mais desiguais do mundo, vou deixar dois vídeos que se farão de grande importância posteriormente. O presidente Lula declarou que não haverá mais fome no Brasil até o fim do seu mandato, em 2026. Essa reunião aqui, Beto, não é apenas a primeira reunião do Conselho. É a primeira reunião em que a gente está assumindo publicamente o compromisso de que ao terminar o meu mandato, no dia 31 de dezembro, a gente não vai ter mais ninguém passando fome por falta de comida nesse país.
Esse é um compromisso que nós temos que cumprir. O presidente Jair Bolsonaro disse em Brasília que não há fome no Brasil. No tradicional café da manhã com jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro atendeu a correspondentes de jornais e emissoras de 10 países. O presidente negou que haja fome no Brasil. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Um estudo recente das Nações Unidas aponta que a desnutrição aumentou e atinge 5.200.000 brasileiros. No Brasil, hoje, existem 6,5 milhões de brasileiros com insegurança alimentar grave. E a pergunta que fica é: por que em um país com tanta comida, tantas pessoas passam fome? A resposta para essa pergunta volta para a desigualdade global e também para a tese do sociólogo Bauman, onde ele diz que quem tem menos estrutura é o primeiro a afundar. Especialistas ouvidos pelo G1 dizem que no Brasil não falta alimentos, mas sim, existem muitas pessoas que não têm dinheiro suficiente para ter acesso a esse alimento. Além do que o valor desses alimentos, da comida, tem aumentado, além do salário básico mínimo da sociedade, da população do país, as famílias que possuem até um salário mínimo concentram 66% dos lares com insegurança alimentar. Para outro lado, especialistas também afirmam que a produção da agropecuária no país ela é muito focada e preocupada para produzir para exportação e não para alimentar e abastecer o interno do seu país. Tal afirmação confirma também as teses do sociólogo Bauman, onde ele diz que estamos vivendo em uma sociedade onde somos mais preocupados com as coisas e não com as pessoas. Unindo o pensamento do Bauman e as afirmações dos especialistas, o filme Diamante de Sangue retrata o contexto da Guerra Civil na Serra Leão, na qual a população é explorada para extração de diamantes no comércio nacional. Podemos ver que a desigualdade não é apenas números em uma matéria que a gente vê em um dia qualquer. A desigualdade está na ponta do nosso nariz. Ela está na existência de oportunidade para alguns e na inexistência de oportunidade para outros. A desigualdade está na falta do que comer, na falta da saúde e da educação. A desigualdade está na falta de ambição e de sonhos na vida de alguns, pois na vida de certas pessoas basta sobreviver. As teses de Bauman e os filmes apresentados ensinam que viver na sociedade não é uma escolha pessoal, pois a desigualdade é moldada pelo ambiente que vivemos e pelos sistemas criados e mantidos pela sociedade. A desigualdade não está distante, ela está bem aqui na nossa realidade.